Estamos aí no nosso terceiro Falacado podcast, né? Com o nosso parceirinho Jean. Jean, te apresenta pra galera aí. Deixa eu virar aqui. Pronto, um pouquinho. Pronto, aí. Então, vamos me apresentar aqui, né? Normal. Uhum. Segue que um celular sempre cai. Então, assim, eu sou amigo do Ricardo, a gente já se conhece faz uns 5, 6 anos, né, Ricardo? E a gente veio aqui pra conversar, bater um papo, falar sobre alguma coisa que surgir aí, prestigiar o canal, prestigiar o amigo. É mais ou menos isso aí. E te apresenta, como é que é o teu nome inteiro aí? É Jean Carlos, né? É Jean Carlos Bonissoni da Silva. Como? Jean Carlos Bonissoni da Silva. Bonissoni? É. Isso é o que? Italiano? É, italiano, por parte de mãe, né? Por parte de mãe. Ah, legal. A origem da galera é da Itália mesmo? Mas é antigo, assim. Foi o meu bisavô que veio da Itália. Mas assim, veio no início lá do século XX, lá em 1900 e pouquinho. Francesco Bonissoni veio de lá. Francês? Cara, é muito italiano, né? É, ele veio de lá. É muito italiano. E daí ele veio, a princípio, né, os primeiros familiares, eles só falavam italiano, né? Depois o pessoal foi se adaptando aqui. E daí mais na região lá do Paraná que eles vieram, né? A tua família é do Paraná, então? Paraná. De que região lá? Lá do Pato Branco. Pato Branco? É. Ah, cadê o Pato Branco daí? Não fala? Não, daí não. Não. E daí eles foram se mudando e minha mãe veio pra cá, pra Floripa, se casou. Então eu fui criada a vida toda aqui em Floripa. É Jean Carlos Bonissoni do que mesmo? Da Silva. Da Silva. Aí o Silva brasileirou mesmo, né? Brasileiro não, mas o importante é... Aí o Silva brasileirou legal. Sim. E hoje tu mora onde, Jean? Lá em Itapema. Lá em Itapema, para lá do Itapema ou pro outro lado? Eu acho que é tudo Itapema igual, né? Na real, né? É tudo Itapema. O pessoal acha que Itapema é lá só a parte da praia, né? É só lá na meia praia, né? Mas meia praia é um bairro só. Itapema tem vários bairros. Ah, legal. Casada há quanto tempo? Tá indo pra 10 anos. 2? 10. 10 anos? 10. Caramba, eu queria aprender esse segredo aí de 10 anos, coisa e tal. Sim. Né? A mulher tem alguma profissão? Não, ela cuida dos nossos filhos. Só tá cuidando da galerinha. Isso. Né? Hoje o que o Jean faz? Qual é a profissão do Jean? Fala pra nós aí. Então, eu trabalho como médico lá em Itapema, né? É médico geral, Jean? Ou tu tem alguma especialidade? Tu caiu pra alguma área? Eu tenho 2 especialidades, né? Eu sou médico de família e homeopata. O que seria um homeopata, cara? Interessante isso. Homeopata, né? Então, homeopatia é uma especialidade que eu fiz também, medicina de família é outra. A medicina de família, começar pela medicina de família, depois eu falo da homeopatia. Medicina de família é a especialidade que cuida de 80 a 90% das doenças que acometem o ser humano. Então, caramba, mas isso no geral. Então, a medicina de família, já tô cortando, mas cuida da galera toda, não tem idade. Não tem idade. É recém-nascido, criança, adulto, idoso, gestante, todas as situações em âmbito ambulatorial, né? Então, assim, você sabe mais ou menos uma porcentagem gigantesca da cardiologia, nefrologia, da urologia, pediatria, ginecologia. Tem que saber tudo. Sabe muito de tudo, assim. Então a medicina de família é bem complexa. E se formação, esse curso da medicina de família tá na faculdade? Tu escolhe, no caso, tipo até o cardiologista. Eu sei que tem uma parte que ele muda, começa a estudar mais a parte de cardio. Na medicina de família, tu escolhe lá na faculdade, aí porque tu começa, quando tu começa na medicina, tu começa estudando geral, aí depois tu escolhe uma área? Isso. É assim que funciona? É que assim, o curso de medicina é um curso de 6 anos, né? Então são 4 anos teórico-práticos e 2 anos só práticos. E quando a pessoa se forma, ela é só médico. Eles chamam de clínico geral, mas o termo clínico geral não existe. Ele é médico. E o médico, ele tem habilitação para poder fazer qualquer tipo de procedimento na medicina. Então qualquer cirurgia pode ser feita, consulta em qualquer especialidade, ele é médico. Ele pode fazer o que ele, dentro das capacidades do conhecimento dele, ele tiver apto a fazer. E daí,
A medicina de família é uma especialidade que existe depois da formação em medicina. Ah, tu Que não é- faz durante, não é durante o curso que Não, tu decide, é depois. eu vou para tal área e aí eu vou estudar tal. Tu tem que terminar o curso de medicina geral, digamos assim, Sim. para depois tu escolher uma área. Isso. Termina os 6 anos de curso e daí depois que a pessoa escolhe a área. Claro que ele acaba meio que se preparando, estudando a outra área para fazer a prova, né, de residência, Certo. mas na verdade ele faz isso daí tudo depois da formação geral. Prova de residência. O que seria uma prova de residência? Explica para mim que eu não tô ligado o que é uma prova de residência e nem o povo tá ligado no que é uma prova de residência. O que seria isso? Então, do mesmo jeito que existe um vestibular para você poder entrar na medicina, Sim. existe uma prova entre todos os que já são formados em medicina e que queiram fazer tal especialidade. Então essa prova ali é a prova de residência. Ah, entendi. Aí tu faz essa prova para tu estudar a área que tu quer, no caso. Isso, para você ganhar a habilitação de poder fazer essa formação. E cada formação tem um tempo, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos. Ah, entendi. Então quer dizer que se não passar, não é simplesmente, me formei em médico, eu posso escolher qualquer área agora para me estudar. Não. Tu tem que fazer essa prova. Se não Tem que fazer passar, a prova. tu não consegue. Se não passar, você daí trabalha com o médico Geral e já era. geral, onde conseguir trabalho daí. Para poder ter especialidade, tem que fazer prova de residência e cursar o período da residência inteiro. Caramba! E quanto tempo foi o teu depois? Então, o da medicina de família é um pouco diferente das outras especialidades, porque você consegue trabalhar em unidade de saúde, né, em posto de saúde, e fazer uma prova de título meio que confirmando que você tem habilitação para essa área. Foi o que eu fiz. Então, quando você trabalha por pelo menos 3 anos como médico de família, médico em posto de saúde, você pode fazer uma prova de título reconhecida pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e ser especialista. Só na medicina de família tem isso, algumas poucas áreas também existe isso. Já fizesse essa prova? Isso, já tem 3 anos Já trabalho já há 6 Tu começou anos. lá pela cidadezinha pequena que a gente conheceu lá, que eu não vou falar o nome, que se falar 3 vezes dá azar. Tu Não. começou por lá, como Não. no posto de saúde? Foi o primeiro que tu trabalhou lá, não? Não, eu trabalhei 1 ano em Bombinhas antes. Ah, tu trabalhou 1 ano em Bombinhas, Pelo cara. Mais Médicos, Ah, pelo Mais Médico. Que Isso. interessante. Trabalhasse e lá na outra cidade que a gente conheceu foi quanto tempo lá? Daí foi 1 ano e meio lá. E daí eu tô agora em Itapema 4 anos e meio. Ah, e tu, depois de Itapema, no caso, é que tu conseguiu fazer essa prova, Depois de Itapema. Daí eu fiz essa prova de título. então. Já faz algum tempo que tu fez a prova? 2 anos já. E 2 anos. é tranquilo, de boa. Tem que ter conhecimento, né? Se não tem, não consegue fazer a prova, né? É. A prova é bem complexa, tem umas 100 questões, né? Mas aí não tem nada a ver com a prefeitura da área que tu tá. Isso aí já é uma prova à parte, no Da caso. Associação Médica Brasileira, né? Da AMB. Ah, legal. Mas existe residência em medicina de família também. Eu sou preceptor na residência de medicina de família. Então eu em teoria, dou aula, né? Eu sou preceptor dos que estão fazendo residência em medicina de família. Agora, já que eu tenho o título, né? Entendi. E é a medicina de família e outra que tu falou, como é que é? Homeopatia. Homeopatia. Isso também tem dentro da área da medicina. Isso, é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980. Então é uma especialidade médica igual as outras, igual a neurologia, igual a cardiologia. E a homeopatia, você pode fazer uma pós-graduação em homeopatia. Uma pós-graduação em homeopatia. E daí depois tem que fazer a prova de título para ser considerado homeopata. Só com a pós-graduação não é considerado homeopata. Tem que fazer a prova de título da Associação Médica Então, Brasileira. qualquer área da medicina que tu quer mudar, sempre vai ter que ter essa prova de título para tu comprovar que tá apto para aquela área, de certa Sim. forma, deve ser assim. Isso. E existe residência também em homeopatia, só que tem poucos lugares do Brasil tem residência nisso. E o que seria um homeopata? É assim que se fala? Homeopata? Homeopata, isso. Quem é formado em homeopata é o que? Homeopatice? Quem é formado em homeopatia é homeopata. Quem é formado em... tá, é homeopata quem é formado... Faz sentido, né? Eu que sou imbecil, mas beleza. Uhum. Tá, o que eu sei de homeopatia é aqueles remédios mais naturais, essas coisas, é isso?
É nessa área por Isso. aí? Não. Ou eu tô totalmente fora do que eu... É um bom raciocínio, tá? Bom raciocínio dizer isso. É um tratamento natural, com certeza, tá? Só que como que é a ideia da homeopatia? A homeopatia, ela pode usar qualquer substância animal, mineral, vegetal que existe na Terra. E isso Entendi. dali pode ser remédio homeopático. Nada químico, no caso. Então, como Já que foge acontece? da área da homeopatia. Você Se for entra numa químico. diluição, começa a virar remédio homeopático a partir de quando você transforma essa substância, que a princípio ela é química, e converte ela em energia. Puta, como assim, cara? Então, Agora boiei. a homeopatia ela é energia. Energia. Ela é energia eletromagnética, é uma energia que está lá presente. Não, é Remédio. sério? Energia. Cara, agora... Não como é é que tu química. transforma um negócio em energia? Então, isso aí Um chá contém uma energia? Não, o chá você está ingerindo química da planta. É fitoterapia. Né? Cara, fiquei curioso. Como é que se transforma um negócio em energia? Então agora vamos aprender a converter substância em energia. Então, como que Ó, pra acontece? você que tá sem luz em casa, pra você que tem um carro elétrico, o Jean vai ensinar como tu converter alguma coisa em energia. Vai que é caminhando mais, aí tá gelado, porque eu não sei caminhar, não consigo caminhar. Não dá, sou gordinho, não gosto de caminhar. Como é que transforma isso? Como é que faz isso, cara? Então assim, são necessários pelo menos fazer 2 processos. Então você tem que passar por um processo inicial, que é, se for uma substância sólida, você vai ter que triturar essa substância sólida até ela virar como se fosse um pó. Certo. Né? Vamos dizer que eu quero fazer um remédio homeopático aurum, que vem a partir do ouro. Então você vai pegar Mas não tem, né? Tu só tá supondo. Existe. Tá de zoeira. São mais... A tabela periódica dos elementos é inteira remédio homeopático. Caramba, cara. Então, tipo, qualquer mineral tu pode transformar Qualquer mineral que existente na Terra. Caramba. Caramba. Aí, ó, às vezes a pedra no teu quintal pode ser um remédio homeopático que tu não sabes. E Isso, aí? todas as plantas que existem na Terra são remédio homeopático. Cara, eu acredito, os índios usam muito isso, né? Então, Pessoal como que mais você vai fazer? indígena. Você vai triturar, por exemplo, se for. E se for uma substância que já é no formato líquido, e daí você vai ter que misturar ela com um diluente. Geralmente, o diluente pode ser lactose ou álcool, né? E quando você faz esse processo inicial ali, da diluição ou da trituração, você depois disso tem que fazer a dinamização. O que é dinamizar? É agitar a substância. Então você pega essa substância ali, se ela veio do estado sólido e foi triturada, você mistura ela em lactose. Se ela veio do estado líquido e você vai iniciar ela, você dilui ela com álcool. E a partir dali você começa a agitar essa substância. Com álcool? Mas peraí, álcool normal aí, que a galera faz a cachaça? É uma solução hidroalcoólica, na verdade. Né? Ah, mas isso não é desculpa de bebum, não? Não. A gente trabalha geralmente com diluições no final, depois eu vou explicar as outras etapas. Entendi. No final com diluição de 5, 10%, 20% até 30%. Então são porcentagens de álcool bem tranquilas. E geralmente para crianças gestantes se usa 5, 10%. Ah, mas também usa, no caso... Sempre vai ter álcool no final. Mas por quê? O álcool ele é um condutor da coisa? É ele que dá... faz a fusão do negócio para ele se tornar energia? De certa Não, forma? é apenas um diluente. É apenas como função de diluição. Só para facilitar a diluição, no caso. Isso. Entendi. É que o remédio homeopático ele é sempre ultra diluído. Então, o remédio homeopático, a gente usa vários CHs, né? Que são diluições de 100 vezes, né? Certo. 1 para 100. Então, a gente usa, a partir do CH12, a chance de você encontrar uma molécula da substância química inicial é menor do que ter uma gota da substância em uma piscina olímpica de diluente. Caramba, cara. Que diferença louca. Então, isso aí, se eu for no CH13, por exemplo, e daí é uma gota para 100 piscinas olímpicas. Né? Então, daí, se for no CH14, é 1 para 10 mil piscinas olímpicas. E aí vai. Mas esses tipos de remédio, tu constrói ele em laboratórios, no caso? Ou tu consegue fazer em casa? Daria, se quisesse fazer em casa, é um procedimento simples.
Só que geralmente são farmácias de manipulação homeopática que fazem. A farmácia de manipulação, ela trabalha mais com esses remédios. Tá, faz sentido. Farmácia homeopática com os remédios mais homeopáticos. Sim, sim. No geral, independente. Tu vê muito isso em filme americano, né? Tu chega lá com a receita e a pessoa fabrica na hora ali, faz na hora. Isso, faz na Ou hora. já é algo pronto? Não, Não tem um personalizado. xarope. Não, personalizado. Para cada pessoa, para cada indivíduo, tipo um remédio diferente. Ele tem tipo graus diferentes para cada pessoa, ou não? Ou é determinada doença que é aquele remédio é feito? Então, cada pessoa tem um medicamento específico. Só terminando aquela questão que a gente estava falando antes, eu já vou conectar com essa resposta de agora. De cortar. Depois que eu faço a diluição, eu tenho que fazer a agitação dessa molécula. E quando eu começo a agitar ela, eu começo a despertar as virtudes energéticas daquela substância. Então tem que ter agitação. Isso é obrigatório, né? Então, mas isso é feito manual? A agitação aqui ou é um aparelho? Pode ser o próprio braço. Aí você vai direção 90 graus e vai contra uma superfície rígida para poder fazer e vai batendo para ela gerar energia. Tem que ter pelo menos 100 vezes para cada nível de diluição. Tem que agitar. É muita coisa. E daí você fez uma diluição, pelo menos agitou 100 vezes. Daí você de novo pega uma gota daquela substância e dilui em mais 99 gotas de diluente. Entendi. Que é solução hidroalcoólica. E daí eu agito mais 100 vezes. Depois eu pego uma gota dessa solução aqui e coloco em mais 99 gotas de diluente. Agito mais 100 vezes. E isso vai criando tipo um gás, alguma coisa? Não, só vai mudando o conteúdo do líquido? Isso aí, o líquido vai continuando sendo o mesmo. Só que ele vai ficando mais ultra diluído e as virtudes energéticas vão aumentando. Entendi. Então no caso, quanto mais tu bater, quanto mais tu agitar aquilo ali, mais ele vai criando energia, de certa forma? Isso, e quanto mais eu diluo, mais energia também vai gerando. Pô, caramba, cara. Isso. É doido isso. Mas tu pode usar essa medicina homeopata, é assim que fala? Homeopática, tu pode usar ela num sistema do SUS, por exemplo? Ou ela é proibida? Não, eu lá em Itapema, eu trabalho no Centro de Especialidade de Itapema lá também e atendo homeopatia pelo SUS lá também. Então Sim. É bem visto, não é uma coisa que... Não, é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal. Tem RQR de especialidade normal, igual qualquer outra especialidade. Então tu Farmácia homeopática tem dezenas em Florianópolis. Então, eu sempre tive a impressão, mas tu vê, aí é questão de ignorância, o cara não saber se informar. Eu achava que a farmácia homeopática, como fosse teoricamente produtos mais naturais, eu achava que ela era uma farmácia que... Não que ela acompanhasse, mas que ela batesse de frente com as farmácias normal, entendeu? De maneira nenhuma. E não pelo que estás falando, é uma coisa que é junção, vão junto, acompanha. Converge. É algo a mais pra... Isso. Então... tu vê, é que eu achava... Sabe aquela coisa de... o cara vai na farmácia homeopática porque ele não gosta dos químicos. Ou vice-versa. Eu achei que era algo meio um contra o outro. E na verdade não é. Não, é complementar mesmo. Então, por exemplo, né, o que dá para tratar com homeopatia? Qualquer doença que você imaginar. Você foi picado por uma cobra que agora dá para tratar com homeopatia. Você está infartando, dá para tratar com homeopatia. Você está tendo uma pneumonia, dá para tratar com homeopatia. Você tem uma amidalite que você usa antibiótico todos os meses. Tem como usar homeopatia e não tem mais amidalite. Mas aí usaria os dois remédios juntos? Não. Ou um cancela o outro? Sempre associa com o remédio normal, convencional da medicina alopática, né? Da medicina convencional. Então, seguem os dois tratamentos juntos. Mas a princípio da homeopatia é ser curativo. Não é paliativo. Então, vamos dizer, eu tenho sinusite desde criança. Sinusite. Certo. Crise de sinusite uma atrás da outra que usa antibiótico. Certo. Você faz tratamento homeopático para não ter mais crise de sinusite. Geralmente funciona? E funciona, você usa lá, faz tratamento lá. Às vezes até uma dose única. Um remédio só, botou na boca aqui lá 10 ml. Caramba. Acabou, se tomou aquilo lá, acabou, não vai mais ter crise. Caramba. Amidalite.
Tava esperando fazer cirurgia de amidalite, tomava antibiótico todo mês. Faz tratamento homeopático, não vai mais ter crise de amidalite. Esse é o objetivo da homeopatia. Crise de asma. Acho que você tem asma, não tem? Tenho. Tem asma? Eu tenho tudo. Meu tem? Deus, cara. Não sei se é por causa daquela minha doença que pouca gente conhece. Sim. Mas sim. eu tenho uma série de coisas cara, eu nunca usei nada homeopático. Então. Para não dizer que não, talvez seja homeopático aquele extrato de própolis. Não é homeopatia. Aquilo não? Tudo que é químico não é homeopatia. Homeopatia vai ser energético. Ah, Aquilo lá é químico. É química. É químico? É químico aquilo. Tá, mas o energético, o remédio energético, ele... Não é para dar energia à disposição. Eu tenho uma explicação para entender o que é o energético. Então faz. Isso aí é uma explicação minha para facilitar a compreensão. Então bora. Mas assim... Bora lá que nós vamos entender de onde é que vem a energia. Dale. Aqui assim, ó. Vamos supor, tá, que eu tenho aqui um controle de ar-condicionado lá, daquele de casa. E ele aqui é ar-condicionado, o meu ar-condicionado lá é da LG e eu tô com um daqui da Samsung. Certo. Se eu tentar apertar o botãozinho, não vai funcionar. Normalmente não. Não vai dar responder um ou outro. Não, normalmente então, não. O que significa isso? É um remédio homeopático errado. Se tiver o meu remédio homeopático certo, eu vou apertar o botão de desligar e desliga. Então, aí tá a complexidade da consulta homeopática. Respondendo já a tua pergunta de antes. Então, o remédio ele é específico para a pessoa, não para a doença. Então, vamos dizer que eu atendo uma pessoa É o controle com asma. especial dela. É o controle dela. Entendi. Não é da doença dela. Ah, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa tem asma. Eu vou atender 200 pessoas com asma. Cada um vai sair com um remédio diferente. Caramba, Porque são cara. pessoas com asma. E não tô atendendo a asma. Eu tô atendendo a pessoa que tem asma. Mas o sintoma da asma, vamos pegar ela como exemplo, de cada pessoa ela atua diferente? É diferente. Então por isso que às vezes o fulano de tal fala, eu tomei tal remédio, deu bom pra mim, o cara vai lá tentar comprar e... pra mim não funcionou. É porque tá comprando o controle errado pro remédio dela. É o controle errado. Então, assim, outra coisa para entender a questão energética é o seguinte, eu tô com o controle do ar-condicionado. Eu boto a minha mão na frente e vai desligar o ar-condicionado do mesmo jeito. Por quê? É uma energia eletromagnética que atravessa a barreira física. Caramba. Então, a homeopatia, eu tô fornecendo energia pra pessoa. Por isso que a gente costuma pingar as gotas homeopáticas na boca, mas faria o mesmo efeito se eu pingasse na pele. Faria o mesmo efeito se eu inalasse, se eu cheirasse substância homeopática. Por quê? Já que a homeopatia ela é energética, entrando em contato com minha energia, eu já vai estar fazendo efeito o remédio. Caramba. Mesmo que não entre dentro da minha boca, eu posso cheirar. Se eu cheirar, tá entrando em contato aquela substância com a minha energia. Caramba. Porque a gente, no conceito da homeopatia, a gente é um ser, além de um ser físico, a gente é um ser eletromagnético. E a homeopatia é uma energia eletromagnética que visa equilibrar a tua energia eletromagnética, que para a homeopatia é chamada de energia vital. Então, se tem esse estudo, se tem, então a medicina já reconheceu isso, então teoricamente quando as pessoas falam, a minha energia está baixa, isso realmente acontece, o corpo ele pode diminuir o nível dela de energia. E daí assim, lembrando que a gente está falando ali, por exemplo, do ar-condicionado que liga e desliga ali, né? Então, eu não estou falando energia no sentido de disposição. Sei. Eu estou falando energia no sentido de energia vital, que tem o seguinte conceito: a homeopatia ela vê diferente da alopatia. Tudo que é a medicina convencional que tem é a alopatia. A alopatia é o quê? Um remédio que visa inibir o sintoma. Então, eu tenho febre, eu vou inibir a febre. O remédio alopático é assim. Eu tenho uma bactéria, eu quero matar a bactéria. Eu tenho tosse, eu quero usar um remédio para combater a tosse. Então, o remédio convencional, alopático, ele combate, mas ele não trata, ou trata? Ele trata também, mas a ideia dele não é curar, é inibir a função que está desvitalizada, vamos dizer. Está desarmonizada. Já a homeopatia não. Ela é um estímulo que estimula, então a homeopatia é sempre estimulante. Estimula a tua energia vital para o teu próprio corpo te curar. Oh, que loucura. Então, como que é a ideia, né? A homeopatia ela é vitalista, ela não é biologicista. Então, ela não vê o ser humano como um amontoado biológico de células, de química, de eletricidade. A homeopatia vê que tem tudo isso daí, mas quem coordena isso
e faz isso funcionar em um admirável funcionamento perfeito, é o que? A energia vital que comanda esses efeitos. É como se fosse celular. Isso aqui. Eu tenho um celular aqui funcionando, mas se eu não tiver lá um chip, uma placa-mãe lá que comanda, uma CPU lá, não vai Certo. adiantar de nada. Eu tenho um monte de ter motor, Tem preciso- todos os outros componentes, mas não vai fazer a função que é. não vai fazer a função. Então, quem é que comanda? Quem que é o chip ali? Quem que é o drive? Quem que comanda a energia vital? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um estímulo para equilibrar essa energia vital e meu próprio corpo curar o que ele precisa curar. Entendi. No caso lá tu pegou, né, a pandemia, a Covid em si, né? Sim, sim. Cara, foi um troço meio punk ali, né? O pessoal não tava... Acho que, no geral, não tava preparado pro que aconteceu ali, né? Algum remédio homeopata ele ajudou ou não tinha porque era algo mais forte? Alguma coisa ajudou na parte de homeopatia? Homeopatia. Isso! Na parte dessa pandemia, da Covid, alguma coisa? Ou não chegou? Era muito alto o nível de... Então, pra você ter uma ideia, logo que começou o período da pandemia do Covid, os homeopatas do mundo inteiro, e a homeopatia ela é muito forte no mundo inteiro. No Brasil que ela não é muito conhecida, mas na Índia, por exemplo, mais de metade dos hospitais da Índia são homeopáticos. Caramba! Né? Na Alemanha, Caramba. na França, vários países da Europa, metade das pessoas dizem se tratar com homeopatia. Então a gente está falando de uma coisa assim, muito conhecida no mundo inteiro. Não muito conhecida aqui no Brasil, tá? Sim, Por sim. vários motivos históricos que daria para depois debater se quisesse. Sim. Mas foi coibida, assim, a homeopatia. Mas a homeopatia, para vocês terem uma ideia, lá na década de 40, 50, ela estava indo para o Congresso para se tornar a medicina oficial do Brasil. Ah, sério? Então, assim, e daí depois houve todo o movimento para poder inibir ela. E hoje em dia ela é pouco conhecida por causa desses movimentos que foram feitos. Mas a homeopatia, ela é muito potente. E qual que é a tua pergunta mesmo? No lance da Covid, o pessoal Da chegou a Covid. tratar alguma coisa com Então, o mundo homeopatia? inteiro estudou já no início já para poder descobrir um remédio homeopático que pudesse, embora o remédio seja individualizado. Mas um remédio que a gente chama de gênio epidêmico dentro da homeopatia, que é um remédio que junta a maior parte dos sintomas das pessoas que têm o Covid. Certo, Então não é sintoma do Covid, é das pessoas que sofrem de Covid, certo. para encontrar um remédio mais comum dentre essas pessoas. E se chegou no Camphora officinalis. Como? Cânfora, com pH, né? O remédio homeopático é sempre em latim. Cânfora não é uma planta? É uma planta, não é? É uma planta. Planta bem linda, bem grande. Fácil de achar aqui? Bem poderosa. Não, mas a homeopatia é o seguinte, tá? Não, o ótimo foi isso, né? Não é fácil de achar. A cânfora não é brasileira, né? Mas Ah, o que não é? acontece? 1 grama de qualquer substância que você quiser, dá para fazer remédio homeopático por anos para toda a população da Terra. Tá de zoeira, sério? Então, se eu tivesse 1 grama de cânfora, eu ia conseguir fazer remédio para a população de Covid da Terra inteira. Eu não precisaria. Como é que chega nesses cálculos, cara? Algum estudo, uma suposição? Ou... Na cânfora, você tá falando? Ou na quantidade? Eu digo assim, tipo, até podemos usar ela como exemplo, mas tipo, como é que chega num cálculo, tipo, tantas gramas dá pra uma galera? É só a gente pensar na questão da ultradiluição que eu falei. Se você Entendi. se você usar uma gota, você consegue fazer 1 gota, você consegue fazer remédio homeopático para quantas pessoas? Entendeu? Porque é ultradiluído, né? Como eu falei, o remédio homeopático você trabalha com 1 gota para piscinas olímpicas inteiras de diluente. Caramba, então... Então você consegue com 1 grama de substância base, 1 grama de ouro, fazer remédio homeopático ouro para a Terra inteira. Por isso que o remédio homeopático, se fosse ver o custo dele real mesmo, ele seria centavos, talvez não seria nem 1 centavo, se você ver o custo dele, porque você consegue ter a substância base e usar para pessoas infinitas. Por isso que a galera barrou aí aqui. Então né? acaba que você paga na farmácia 20, 30 reais por causa do custo operacional, aluguel, luz, água, Sim, mas não por causa do custo do imposto produto. e aquela coisa lá toda. Isso, é. Mas não por causa do produto em si. E o que acontece, tá? Por exemplo, você tem uma ideia, em Itajaí,
o prefeito de lá, que também é homeopata, ele indicou cânfora para poder fazer em toda a população na época da pandemia. Esse de Itajaí não foi aquele do ozônio? Só que assim, ó, Foi, né? a questão do ozônio foi a interpretação errada que as pessoas Não, tiveram. novas. Brasileiro, ele sempre vai levar para... Foi um esquema bem legal que ele fez, tá? Ozonioterapia. Porque diz que a ozonioterapia, ela é eficiente, né? Extremamente eficaz para várias condições. Que loucura, né? Pode ser assim, né? Claro, se a gente for ver as coisas do ponto de vista científico, tem muita barreira por causa de muitos interesses, mas Sim. a gente tem que ver o seguinte: pega uma clínica que faz homeopatia, uma clínica que faz ozonoterapia e vê lá e segue o paciente. Pega um paciente, bota ele para fazer o tratamento e vê ele depois. Você vai ver que ele vai ter respostas incríveis. Então, quem trabalha na área sabe que funciona, não tem muito o que ficar questionando. Certo. Então, que nem homeopatia, eu atendo e eu vejo a pessoa voltando. Então eu não tenho que questionar se funciona ou não, porque eu vejo a pessoa. Porque tá vendo que tá dando certo, óbvio. Eu vejo pessoas que chegam, por exemplo, com um quadro. A criança atende bastante criança com autismo também. Tá? Criança com autismo que nunca falou nenhuma palavra, tem 5 anos de idade, que é agressivo, que quer bater em todo mundo, que morre de todo mundo, que não aceita ser pego no colo, e daí você faz tratamento homeopático, volta depois de algumas semanas. Tá falando várias palavras, não mordeu mais ninguém, Mudou. Tá carinhoso, tá obediente. Então, eu vi o resultado. Entendi. Entendeu? Então, assim, funciona muito bem. Então, no caso daquela... Como é que é? Cannabis. Uhum. A cannabis, ela não deixa... Quando a galera usa, não deixa de ser homeopata. Porque diz que funciona para uma galera autista, né? A cannabis, né? Então, a cannabis sativa e cannabis índica são 2 remédios homeopáticos que existem. Só que, como eu falei, a homeopatia ela trabalha com a energia da substância. Quando o pessoal usa o canabidiol, o óleo de canabidiol, quando a pessoa usa os outros derivados, né, que existem, tem vários, tetraído, tá, tem vários. Certo. Esses dali todos, daí você está ingerindo química da planta, né, diferente da homeopatia. A gente não pode confundir fitoterapia com homeopatia. É totalmente diferente. Fitoterapia com homeopatia. Interessante, eu não sabia que tinha essa diferença também. É bem confuso, né? Não eu vou explicar agora, vai ficar não claro. Pela palavra você vai ver. Fito significa planta, né? Tá, ok. E terapia é terapia. Então, terapia com base em plantas. Certo. Você pegou uma planta e pegou o extrato dela, pegou o óleo dela, pegou, né? Independente do que é. Fez um chá, fez um unguento, fez uma substância qualquer, isso é fitoterapia. Certo. Se você pegou essa planta, esse mineral, esse animal, pegou isso e você fez aquele processo da ultradiluição e da agitação, você já está começando a passar a homeopatia. Que daí você extraiu a capacidade energética daquilo. Ah, entendi. Então, daí lá, você, na substância homeopática, você não vai ter nada de químico lá. Nada. Não existe química da substância. Se você fizer um estudo químico lá, você não vai encontrar nada de química naquilo. Que doideira, cara. Da planta. Cara, mas quanto tempo é uma cara estudando isso pra chegar a essas conclusões e entender, né? Eu considero assim uma das especialidades mais complexas que existem, assim. Quanto tempo estudando depois da formação de medicina? O meu curso foi de 2 anos e meio. Né? 2 anos e meio. Mas a princípio, pelas novas regras da Associação Médica Brasileira, é 2 anos agora o curso. Ah, é? Na minha época foi 2 anos. Isso tem aqui em Santa Catarina, na Grande Floripa, algo assim? Tem, eu fiz o curso aqui na própria associação médica aqui que tem. E existe aqui o Centro de Homeopatia Integrada, que era, na época que eu fiz, era Benoit Muri, o nome da associação, agora virou Centro de Homeopatia Integrada. Então, é mais fácil de falar de centro de homeopatia do que o outro. Como é que é o outro que falou? É um francês que foi o primeiro a trazer a homeopatia pro Brasil. Como é que é? Benoit Muri, né? Foi lá em 1820, por aí. Eu não consigo falar isso aí. 1820? É que a homeopatia existe desde 1796. E lá, mais ou menos por volta de 1815, 1820, o Benoit Muri, que era um dos discípulos do Hahnemann, que foi quem descobriu a homeopatia, ele veio aqui pro Brasil e começou a tratar as pessoas com homeopatia. Interessante. A homeopatia ela foi criada onde? Da onde é que veio de início?
Então, ela veio lá da Alemanha. Veio lá da Alemanha. Alemanha, isso. Ah, vê se nem tudo lá da Alemanha que surgiu lá nas antigas era ruim. É. Ah, lá da Alemanha. Cara, Então, eu vou explicar um pouquinho da história da homeopatia. É uma história muito linda, assim. Então explica aí porque fiquei curioso. Dale. Tô curioso. É que é linda a história, tá? Então, assim, o Samuel Hahnemann, ele nasceu lá na Alemanha. Ele era filho do pai dele que vendia tapetes e coisas assim. Então ele viajava muito e conhecia muitos povos, assim, né? Pra poder vender essas Era coisas, tipo né? um cigano, o pai dele lá. Isso. Então era uma família ficava bem de rica, terra em assim, terra. a do Samuel Hahnemann. E daí o que aconteceu? O Hahnemann, ele entrou em contato com várias culturas, vários povos e aprendeu a língua desses povos. Que Então, doideira, ele era legal. poliglota. E além de ser poliglota, ele era gênio. Lógico. Quando você usa o termo gênio, você está falando de alguém que, além de ter altas habilidades intelectuais, tem altas habilidades no nível supra-humano, né? Então, o Hahnemann, ele era assim. E ele, então, entrou na faculdade de medicina e ele simplesmente entrou na faculdade e viu que tudo que os professores ensinavam, ele sabia mais do que eles. Pensa, isso para um professor deve ser punk, né? Isso, então ele lá mais ou menos em 1750 isso aí aconteceu. Caramba, imagina esse maluco. Meu pai tinha 44 anos. Com 44 anos de idade? É. Ou seja, eu com 44 anos de idade ainda posso descobrir alguma coisa, olha aí, ó. E daí o que aconteceu? Ele saiu da faculdade que não tinha nada para aprender lá. E daí os professores viram que a capacidade dele era totalmente extraordinária. E daí um professor convidou ele para poder cursar uma outra faculdade. Que disse que era melhor, tal, ganhou bolsa para poder estudar nessa outra faculdade e ele foi. E chegando lá também ele viu que ele sabia tudo que os professores tinham para ensinar, mas tinha um professor em específico que tinha umas ideias diferentes, que era um pouco diferenciado. Ele, vou ficar por causa desse professor aqui. Pensava fora da caixa esse professor também. Era um professor bom, assim, diferenciado. Ele resolveu continuar, se formou. E daí ele começou a trabalhar com medicina e ele viu que a medicina da época, que era diferente da medicina de hoje em dia. Eu acho muito importante ressaltar isso. Não é a mesma medicina de hoje em dia. Na época a medicina matava muito mais que tratava, né? Diferente de hoje, que é mesmo? linda, né? Na época se dava mercúrio pra pessoa tomar. Eu lembro dessa história do mercúrio aí. Eu lembro de ter visto em algum lugar e é totalmente agressivo, né? Agressivo, dava ópio, dava arsênico. Então, a pessoa tava lá com uma doença e morria intoxicada com um remédio. Putz, na época, né? atrapalhar mais do que ajudar. Se bem medicina, que aquele lance, né? Até descobrir também, né? Porque hoje um remédio, seja ele qual for, eu acho que tem fases de teste, né? Tem, Pra não, hoje em dia é saber se outra medicina, não é mesmo, é totalmente outra medicina, né? A partir de quando virou ali, principalmente depois de 1950, 1960, principalmente depois de 1990, foram etapas que a medicina nossa, que é alopática, virou outra. Hoje em dia ela é linda, maravilhosa, assim, por isso que eu gosto muito da medicina de família também. E o que aconteceu? Na época ele viu que não estava ajudando, então ele parou de exercer a medicina e ele ficou como tradutor. Ele trabalhava como tradutor, depois de um tempo ele sentia vontade de fazer medicina de novo, trabalhava mais uns meses com medicina, via que prejudicava mais que ajudava, voltava para tradução. Por quê? Apesar de ganhar muito dinheiro na época atuando como médico, ele era um cara extremamente generoso, bondoso e crente em Deus. Era extremamente religioso. E uma pessoa do bem, além de gênio, era uma pessoa muito bondosa. Mas tradutor, quando eles transformou tradutor, era tradutor de línguas, não tinha nada a ver com a medicina. Nada a ver. Ele traduzia puxava para livro. totalmente. Entendi. Tradutor. Pegava os livros e Pegava totalmente livro, outra traduzia. profissão, nada. Totalmente outra profissão. Não era de livros médicos, era tradução de Sim, qualquer qualquer coisa. Isso, tradutor. Certo. E ele conhecia muitas línguas, mais de 10 línguas, né? Então, Caramba. ele fazia muita tradução. Então, o que acontece? Teve uma vez, e agora com essa parte mais bonita ainda da história, que ele foi traduzir uma obra de um escritor que se chamava Cullen. E era o quê? Era explicando os sintomas que aconteciam em intoxicação com uma planta chamada Quina officinalis. Caramba, não é uns nomes difíceis também, né? Não ajuda, né? Isso, a homeopatia são todo remédio Essa planta, no caso, na Alemanha. Essa planta é a quinina, é a mesma que dá origem, por exemplo, à água tônica que a gente toma. Sério? A água tônica é feita a partir da quinina, né? Então,
Então, existe intoxicação quando a pessoa é muito exposta a essa planta, e ele foi traduzir o livro que falava os sintomas da intoxicação. Só que a quina, ela já era usada aqui pelos povos indígenas, e ela era usada também na Europa para poder tratar a malária. Caramba. Então, o que acontece? E o tratamento era muito eficaz da malária com esse remédio, com essa planta ali que era a quina, né? E ele foi ler os sintomas da intoxicação por quina, e ele começou a ler lá febre intermitente, prostração, dor muscular, tal. Cara, ele olhou, esses sintomas aqui são os sintomas da malária? Como assim a intoxicação com quina dá o mesmo sintoma da malária? E a gente usa quina para tratar malária. Caramba. E daí aí nasceu uma coisa na cabeça dele. O que ele começou a fazer? Ele falou, quer saber? Eu vou tomar doses um pouquinho menores do que a tóxica de outras substâncias para ver quais são os sintomas que ele dá. E ele pegou e começou a tomar arsênico, começou a tomar mercúrio. Ele mesmo? Ele mesmo. E o que aconteceu? Vou eu ser o meu teste, meu laboratório. Isso mesmo, ele fazia nele mesmo. Que o bicho. que ele viu? Que vários amigos dele que também eram médicos se encantaram com a lógica dele e começaram também a usar a mesma substância. E ele começou a ver que quando ele se intoxicava com a substância, os amigos se intoxicavam e tinham os mesmos sintomas de intoxicação. E que parava de tomar a substância que intoxicou, os sintomas de intoxicação sumiam. Então ele viu, opa, então eu tô tomando uma coisa que é tóxica, eu paro de tomar, deixa de ser tóxico. Meu corpo está curando essa toxicidade. E o que ele começou a fazer? Quando ele já tinha provado mais ou menos umas 20 substâncias, ele e os amigos dele, ele voltou a trabalhar como médico. E ele começava a pegar as queixas da pessoa e via, opa, essa queixa aqui parece com a intoxicação de tal remédio que eu tomei. Então ele indicava para a pessoa o remédio que dava os mesmos sintomas que a pessoa estava sentindo. Os mesmos sintomas que... Só que daí ele não dava para a pessoa uma dose tóxica. Ele dava para a pessoa numa dose menor. O corpo reagir àquilo ali. E o que ele via? Que a pessoa ia lá e se curava. E daí o que aconteceu? Ele ia lá e ele mesmo via os sintomas da pessoa, ele mesmo pegava a substância e ele mesmo diluía a substância e ele mesmo dava para a pessoa. E a pessoa ia lá e se curava. Pessoas que às vezes, pela medicina convencional, iam ter sido mortas com o tratamento da época. Então, o que ele fez? Ele ia para uma cidade e curava praticamente a cidade inteira. As cidades na época não eram grandes igual a de hoje. Sim, sim. E curava praticamente a cidade inteira. E o que acontecia? Os médicos ficavam muito bravos com ele. E os boticários, que eram os farmacêuticos da época. Como assim estás curando todo mundo? Que medicina é essa que estás usando? Não pode curar todo mundo. Então, digamos, se o fulaninho... Vamos explicar de uma forma... Porque eu entendi. Eu cheguei no médico nele na época lá, eu tô sofrendo uma febre muito alta e eu não consigo baixar essa febre. Então ele me dava algo que em doses menores que me causasse febre para o corpo ir batendo. Isso mesmo. Combatendo a febre. Isso mesmo. Ao ponto de chegar o corpo, tipo, não sentir mais a febre porque o corpo ficou imune àquilo. Na verdade, que o corpo, a energia vital do corpo e reequilibra a pessoa e a febre some todos os outros comemorativos, não só então, a febre. Entendi. Então o corpo ele entra num estado que ele achava. É interessante o corpo humano nesse sentido, né? Porque, como dizem, o corpo humano ele se adapta a tudo, né? Ao muito frio, ao muito calor. Então, ele como se fosse a máquina que se regulasse através daquele remédio, então. O remédio visava regular isso. E aí, então, que ele descobriu o grande conceito da homeopatia, que é o quê? O semelhante cura o semelhante. Ah, interessante isso. O semelhante cura o semelhante. Isso mesmo. Faz sentido, cara. Que é o termo que na época foi feito, né, em latim, similia similibus curantur. Que é o semelhante cura o semelhante. Essa é a base, cara, da homeopatia. Repete essa frase devagar que eu achei ela ótima. Como é que é? Similia similibus curantur. Caramba, isso é o quê? Isso é em que língua isso? Isso é em latim. Isso é em latim. Cara, que doideira isso, cara. E a alopatia, que é a nossa medicina convencional, ela parte de uma outra base, que é contraris curantur. Que é o contrário cura o contrário. Cara, tá parecendo que tá falando coisa de Harry Potter. Fala isso para as crianças vão... A homeopatia, ela assim, ó. Se não fosse na prática clínica
tão eficaz a gente achar que é uma história de carochinha, porque realmente é muito estranha a história, tá? Mas funciona. Isso que é incrível, tá? Ou seja, ele foi curando uma galera e foi criando uma galera de inimigos, de certa forma, também, né? E daí o que acontecia? Esses médicos e esses boticários, eles expulsavam ele da cidade e ameaçavam de morte. Nova. Então ele mudou de cidade mais de 10 vezes ao longo da vida dele depois. E Todas as cidades que ele ia, ele curava exatamente. Todo mundo, o pessoal expulsava ele e ele ia para outro lugar. que coitado. Pô, e o cara só levava o bem, né? Que azar do cara. E qual foi o fim desse maluco? Que fim que ele teve? Então, o que aconteceu? Nessa transição de mudar de uma cidade para outra, ele tinha muitos filhos, teve muitos filhos. E quase todos eles morreram ao longo desse período todo. Os filhos dele morriam muito por causa da situação da época, que era muito dolorosa. Precária, né? Muito, era uma situação mais precária nessa época aí. E ele justamente não usava a medicina com fins lucrativos para ele. Então ele atuava mesmo num objetivo. Então assim, ele ia lá e curava a cidade inteira e quase não tinha retorno nenhum financeiro para ele. É porque ele curtia mesmo do que ele fazia, gostava. Gostava mesmo. Então o que aconteceu, né? No final ele já tinha provado mais de 100 substâncias, né? Então Ele mesmo. Então existem vários livros homeopáticos que se usam até hoje. Então hoje em dia Que ele que escreveu, de certa forma. Ele mesmo escreveu. Ele ia escrevendo o resultado do que ele tomava. Do que ele tomava. E que os amigos dele tomavam. Vários amigos, inclusive o Benoit Muri, que é um dos que veio para o Brasil, fizeram. Então faz parte da homeopatia, do contexto do homeopata, fazer prova de substâncias para conhecer os efeitos das substâncias. Faz parte disso. Cara, é meio arriscado, não é não? Não, se usa doses totalmente seguras. Ah, entendi. Só é suficiente para ter. E ele faleceu do quê? Então, ele já tinha mais de 80 anos. Ah, foi numa idade legal. Mais de então. 80 anos, alguém. Pra época dele? Meu Deus, né? Pra época dele, hoje a expectativa de vida é o quê? 90? Acho que é isso. Não, então 85, né? Hoje é 85. Cara, isso tu falou 80. Em que ano isso? Que foi? Então, ele faleceu mais ou menos, eu não vou saber, porque eu não. Sim, mas. Mais ou menos por volta de 1840. Cara, nessa época o cara não passava dos 50. Ele faleceu com 80 e poucos. E ele era casado com uma francesa. E essa francesa, ela era muito rica, ela era filha de um príncipe lá na época. Então, acabou que depois que se casou com ela, melhorou um pouco a condição de vida. Mas ele faleceu num dia, numa madrugada lá, teve uma morte súbita e acabou morrendo. Dormindo? Não vou lembrar aqui. Mas eu já estudei esse conteúdo. Pesquisa no Google aí. Como é que é o nome dele? Samuel Hahnemann. Se você souber escrever isso, escreve aí. H. Descobre. Depois comenta aí no vídeo como é que ele faleceu. Mas, pô, é interessante. Como é que é? Só letra aí. Samuel Hahnemann. Hahnemann. Aí, ó. Pra vocês procurar. Eu fiquei curioso. Vou pesquisar pra saber. Jogar no primeiro comentário lá, ver do que ele faleceu. Caramba, mas cara, pra época foi. Tu acha que vai chegar algum momento que o corpo humano, que nós, eu não sei, conforme tá a tecnologia da medicina hoje, que a gente vai chegar a passar dos 100 e poucos anos, 100 e cacetada? Na verdade, eu acredito que é uma fatalidade acontecer isso daí. Vai acontecer de qualquer maneira. Eu acredito que é meio que inquestionável que nos próximos anos a gente vai viver bem mais do que 100 anos, eu acredito. Mas será que a gente vai viver bem mais do que 100 anos? Bem, cara? Ou batendo belo? Tipo... Não, eu acho que bem. Bem? Eu acho que bem. O ser humano tá ganhando muita qualidade de vida. Por exemplo, se a gente for ver nessa época ali do Hahnemann, alguém com 30 anos já era velho. Então, hoje em dia alguém com 30 anos é um jovem, um garotão. Então, assim, a gente não só tá vivendo mais, como vivendo mais com mais qualidade. Entendi. Então a expectativa de vida e de qualidade de vida é aumentar. Isso se os acontecimentos do mundo que tá tendo aí, essas invasões aí, não vinha a estourar a nível mundial e acabar retrocedendo, que a gente evoluiu até aqui, né? Sim. Eu vejo muito isso, cara, pelos animais hoje. Hoje tu vê os cachorrinhos aí durando mais de 15 anos frouxo. Sim, então... Né? Então, se os dog estão durando mais tempo, eu acredito que o ser humano também, até pelo que a gente estuda mesmo, sabe,
que é aquilo que tu acabou de comentar. Antes um cara de 30 anos era velho, hoje, pô, um cara de 30 anos hoje tá, pô, eu tenho 44, tá andando, é super ativo. Sim. Então, o problema de falar isso muito é que daqui a pouco o governo vai botar tu com 100 anos para se aposentar, né? Porque o governo vai aumentando. Mas tu vê hoje o pessoal muito mais saudável. Aí eu não sei se é uma escolha da galera, tá mais saudável. Tipo, hoje em dia, o número de fumantes parece ser menor. Parece, eu não sei se é, do que antigamente. Até o número Hoje o número de academia aumentou muito. A galera tá se cuidando muito mais. Então talvez isso influencia também, eu acredito que sim, né? Do que antigamente, né? Antigamente não tinha, né? Esse tipo de... A galera que se cuidava era considerada estranha. Hoje já não, né? Hoje é estranho o inverso, tu não se cuidar, né? Eu acho assim, que tudo está contribuindo agora, mas eu acho que os principais fatores que aumentaram essa possibilidade de vida ali é justamente fatores de higiene, que a gente vem melhorando. Ah, verdade, fatores né? de higiene, assim, e fatores de acesso a condições sanitárias melhores, tá? Que Verdade também, né? Tratamento também, da água, né? Já é alguma tratamento coisa. da água, e também outra coisa, acesso a alimentos, morria-se muito de desnutrição. E também essa questão morria-se muito de diarreia e condições infecciosas simples, que hoje em dia com soro, com reidratação oral se melhora muito. Acesso à água limpa, na época também não se tinha acesso à água limpa. E também mais facilidade. E outra coisa é o surgimento dos antibióticos, né? O surgimento dos antibióticos foi a partir de que época, assim, tu tens noção ou não? Então, eu não vou saber dizer bem certinha a data, mas deve ser em torno de 1920. Não vai ser muito longe dali. Não é... mas tu vê, 1920, se a gente for analisar, tem a voz aí de 1930, 1900... Não é uma coisa muito além, né? Não é uma coisa muito lá atrás, então, né? mas é porque realmente houve uma revolução mesmo nas questões de saúde, e essa revolução tem menos do que 100 anos, né? Então, tem menos do que 100 anos. Menos do que 100 anos. Então, assim, essa revolução ali é uma revolução bem potente. Mas eu acredito agora, principalmente, a pandemia mostrou muito, não sei se foi o fato do planeta inteiro ter se juntado atrás de combater esse vírus, tanto que eles conseguiram a vacina, o quê? Em 2 anos? 3 anos, acho. Foi isso, né? 2 anos. Rápido, Foi uma galera que correu atrás disso aí, né? Então, tu acha que depois da pandemia, principalmente o ramo da medicina, ele evoluiu pra caramba, assim, a galera correu atrás e hoje em dia tá muito mais fácil de conseguir remédio, para termo geral, ou ainda caminha-se devagar? Eu acho que não influenciou, pelo menos na minha visão, assim, que não influenciou muito nisso, não. Teve bastante avanço nesse sentido de estudos e tal, mas não acho que isso tenha repercutido em grandes melhoras de saúde, assim, a pandemia. Eu vejo que trouxe muitos traumas para muita gente, muitas perdas para muita gente, né, até econômicas a nível mundial, e muitos falecimentos, muita tristeza, mas eu acho que avanço diretamente relacionado a ela, não necessariamente. Então hoje, na tua opinião, tu acha que nós ainda estamos avançando que nem 1920 ou estamos melhor? Não. A velocidade, a progressão de velocidade de melhora é bem rápida, vamos dizer que seja uma aceleração. Melhor do que de 1920. Isso, melhor. Entendi. Tá, cada ano que passa a gente avança mais rápido. E já que tu comentou sobre traumas e coisa e tal, depois da pandemia, não sei, a galera fala muito em depressão e TDAH. Aumentou ou já era algo que estava incubado e ele apareceu mais depois da pandemia em si? Então, isso é uma questão, assim, porque tem várias questões ali. Olha só. Primeiro, tá havendo muito mais diagnóstico. Entendi. Antes a pessoa achava, tô só triste, acontece, tal, e se escondia, se isolava. Então hoje em dia tá se diagnosticando mais, tá se procurando mais. Mas outras coisas também é a própria influência do mundo moderno também. Facilidade de acesso, se comparar muito com as redes sociais, que você vê as pessoas. Essa aceleração
do imediatismo, isso aí tá... Imediatismo, né? O modo de vida moderno, ele traz um utilitarismo, traz um conforto que pra gente é bom, mas que às vezes pra nossa mente ainda não deu tempo do cérebro. Tem os malefícios também. Ainda de se adaptar dessa nova vida moderna ali, né? Principalmente a geração mais nova, esses adolescentes, eles estão sofrendo com esse lance de ansiedade de não conseguir. Tipo, eles querem que a coisa seja para ontem e na verdade tudo tem seu tempo, né, cara? Sim, sim. Tudo tem seu tempo, não é. Eu vejo muito como eu dou aula lá. Tipo, a galera começa hoje a fazer o curso, independente do que é, e tipo, ela já quer daqui uma semana já tá expert na coisa. E fica Fórmula 1, né? Exatamente. Não. E fica frustrado por não conseguir. Uhum. E eu digo, cara, aí faz os famosos comparativos, né? Que fulano e tal conseguiu antes isso e eu consegui depois aquilo, mas acho que cada pessoa tem o seu tempo, né? Sim. De aprendizado no geral. Tudo lógico que tu pode se comparar se tu estiver demorando demais, mas não é em uma semana, não é 4 dias que tu vai ter uma. Não é um chip que tu baixa ali. Tu acha que isso vai ter. Tu acha que esse nível vai ele subir muito até um ponto que ele estabiliza? Ou temos que combater já para ele começar a cair? Esse nível de ansiedade, TDAH, de depressão que a galera tá tendo, acho que é uma coisa a ser combatida ou em algum momento vai chegar num nível que se estabiliza? Então, o que eu vejo é assim, tudo que você obtém acesso de maneira rápida ou mais recente, você tende a se entregar muito para aquilo. Então, a modernidade, as facilidades do mundo moderno de comunicação, de tecnologia, de mobilidade, elas trouxeram um certo espantamento para nós e nós nos entregamos praticamente totalmente para isso. E nos afastamos da natureza, nos afastamos das amizades, às vezes, nos afastamos das coisas naturais que a gente sempre viveu, do sentar ao redor de uma fogueira, entendeu? Do ficar conversando até tarde, só com uma luzinha de vela. E estamos o dia inteiro com muito estímulo. Então, o que eu acho? Que com o tempo a gente vai perceber, e eu me incluo ali também, né, eu também introjectar isso que eu estou falando dentro de mim e na minha prática de vida, a perceber que a tecnologia ela é maravilhosa, mas que ela tem que ser usada com parcimônia, sabe? E devagar. Com dosagem. Com dosagem. Então é legal o celular, é legal ver um vídeo, é maravilhoso ver um Sim. vídeo. Mas eu vou ver num momento específico, um vídeo específico. Mas é mais importante eu focar no aqui, no hoje, no agora, na minha vida que me cerca, do que na tecnologia. Quando a gente souber fazer essa dosagem, eu acho que vai chegar um dia que a gente vai se obrigar a aprender a dosar, a gente vai pegar a melhor parte da tecnologia e vai evitar ter esse sofrimento mental. Saber. Hoje em dia é muito mais difícil acontecer o que está acontecendo aqui, a gente sentar e conversar no normal, como era antigamente, porque hoje em dia a galera é muito mais virtual, né? A vida é muito mais virtual, então eles passam muitas horas conversando através de um aplicativo do que necessariamente. E às vezes as pessoas estão perto, estão na mesma cidade, cara. Não é uma coisa, não, eu achei legal que facilitou, tipo, eu consigo conversar com meu primo que tá em Miami, tá lá pros States lá, agora, se eu puxar e ele estiver disponível lá, a gente vai conseguir trocar. Eu acho essa facilidade ótima. Só que as pessoas estão usando isso para conversar com pessoas que moram às vezes dentro da própria casa. Não consegue sentar para conversar, mas consegue dialogar pelo celular, né? Talvez isso seja uma busca que eu acho que vai acabar acontecendo. Vai acontecer esse equilíbrio em algum momento. A gente vai perceber que o aqui e o agora também vale a pena viver, não é só o digital, né? Não é só ver a vida dos outros, é fazer a sua vida girar um pouquinho também, né? Ficar só acompanhando os outros é legal. Tu tem visto muito caso de pessoas com TDAH, algo. Eu vejo muito isso na galera da minha aula. Mas tu vê isso no posto de saúde, por exemplo, do trabalho. Vai muita gente lá em busca de tratar isso?
Sim, sim. Tem bastante crianças, mas também adultos, né, que não tinham sido diagnosticados antes. Muitos casos é realmente de aceleração, que é uma pessoa dentro da variedade da normalidade, da variação da normalidade. Ele é um pouco mais agitado, mas ele é normal, vamos dizer assim, Sim. não é neuroatípico, não. E já tem outros que realmente têm algo que precisa de um tratamento. Mas isso aí tem quem faz diagnóstico, daí é uma equipe com psicologia, é um neurologista, é um psiquiatra, né? Sei. Tem que ter toda uma investigação, porque assim, um diagnóstico feito muito rapidamente, sem toda uma análise criteriosa, Sim. corre o risco às vezes de taxar a pessoa no nome de uma coisa que ela não tem. Não é. E de estar tratando uma coisa que às vezes ela também não tem, ou, né? Então, existe essa necessidade do quadro da pessoa, seja, né, a gente falou homeopatia, mas até na medicina convencional, de você fazer o diagnóstico certo para a pessoa certa, no momento certo, né? E não de simplesmente, eu ouço alguma coisa que parece agitação, eu ouço alguma coisa que parece um problema de atenção, então eu já chego já dando diagnóstico e já quero sair passando remédio. Entendi. Não, você tem que ver. Hoje em dia a gente está passando por um procedimento que até o próprio Ministério da Saúde está considerando isso, que é o diagnóstico biopsicossocial. O que seria isso? Então, assim, eu avalio não só um CID, né, um código de doença, pessoa. Eu avalio esse código de doença dentro do contexto daquela pessoa. Quanto que isso traz de repercussão real na vida dela, o quanto que com as limitações e as facilidades que a vida traz para ela, isso se encaixa para ela poder se moldar dentro do contexto. Então, o medicamento tem que ser avaliado no contexto real da pessoa, sociodinâmico, né? Uma dinâmica social, Sim. num contexto envolvendo toda a realidade daquele indivíduo. Sim. Porque, que nem eu digo, a gente tudo aqui, na Terra, tá tudo no mesmo mar, né? O mesmo mar, mas cada um num barco diferente. Faz sentido. Às vezes a pessoa está passando por um período mais ansioso, não quer dizer que ela seja, né, aquela, às vezes ela está ou numa faculdade que está sendo mais cobrada, ou num trabalho que está sendo mais cobrado, então ela está passando por um período de ansiedade, não que ela seja uma pessoa totalmente ansiosa, né, para resolver algo isso. Bom, mas é meio, cara, é complicado chegar num diagnóstico assim, né, tem que acompanhar um tempo, né? Tem que acompanhar um tempo, tem que ter atenção, tem que ouvir a pessoa, né? Profissional de saúde tem que aprender primeiramente a ouvir. Paciência, né? Paciência. E para isso tem homeopatia? Tem. Para tudo tem. Existe para tudo, né? Para tudo tem. Cara, legal. Mano, a gente tá já chegamos, né? A 1 hora de bate-papo. Muito interessante. Cara, a parte homeopata me deixou meio surpreso, assim. Me esclareceu algumas coisas que talvez muita gente também tinha dúvidas. Primeiro que a gente achava que era um para combater o outro e na verdade andam de mão dadas, né? Momentos finais, o que tu falaria aí pra galerinha? Qual o teu recado aí? Além deles se inscrever no meu canal, porque eu tô precisando de inscrito, que eu sempre esqueço de pedir. Era pra mim já pedir já no início, eu sempre esqueço, que é pra galera se inscrever. Então muita gente vê e pouca gente se inscreve. Aí fica eu aqui a ver navio. Mas que recado que você daria aí pra galera hoje em dia, além de paciência? Porque hoje em dia tem que ter paciência. Olha, a gente falou bastante sobre homeopatia, eu tenho um canal também de homeopatia no aí, Instagram. Ó, passa aí o teu... DR Jean Carlos Bonissoni, Jean com J e N no final, né? Eu vou pegar e vou deixar na descrição, gente, porque pra vocês escreverem isso, DR Jean Carlos Bonissoni. Isso, então quem quiser aprender ele não botou o Silva, hein, cara, é esperto, ele não botou o Silva, ia ficar muito grande. Ia ficar grande. Então, assim, lá dá pra aprender mais, quem quiser entender lá, explica muito mais detalhado isso que eu tô falando aqui agora. Eu vou seguir, cara, eu não sabia disso. Tem uns amigos que tem umas coisas, eles não falam pra gente. Eles não falam, mas eu vou interagir, isso é uma parte, quem sabe a gente volta para um segundo vídeo, falar mais sobre isso, porque é uma parte muito interessante, né? A medicina, sim, ela já é interessante num todo, né? Para todo mundo, né? Sim. Assim como eu falo que às vezes o trânsito é para todo mundo também, né? Tu acha que deveria ser dado alguma coisa de medicina numa escola normal, alguma matéria? Ou tu acha que não? Sem dúvida nenhuma. Ensinar a fazer desengasgo.
Na escola normal. Ensinar noções básicas de primeiros socorros. Eu fiz, cara, eu né? fiz um curso disso. Eu sou Sim. socorrista, eu tive que fazer um Claro. curso de noções básicas, que em alguns países já é obrigatório, né? Claro. Tipo, até, Claro. se eu não estou enganado, é os americanos, se eu não estou enganado, que lá tem até a escola em si, eu não sei se é a cada sala ou se é a escola, tem aquela... Tem tipo uma injeção para caso tu tenha uma crise de alergia, né? Ah, sim. Sim, de adrenalina, né? Para ajudar na crise de Para alergia. anafilaxia. Isso. Então, assim, por exemplo, outra coisa, conhecimento sobre doenças sexualmente transmissíveis, que hoje em dia está aumentando bastante. É mesmo? Principalmente de sífilis. Cara, né? hoje em dia tá aumentando. Aumentando demais. Cara, 2024 tá Sim. aumentando o nível de doenças. Cara, é louco isso, hein? Então, isso aí também é uma coisa importante de ser mostrado nas escolas. Mas, assim, tem muita coisa que seria bastante importante das crianças, né? E depois, futuramente, adultos, ter conhecimento, assim. Com certeza, saúde, ensinar na escola tem bastante coisa importante. Assim como também da parte dos dentistas, técnica de escovação. Verdade, né? Isso, prevenção, Como né, de casos. ainda tem lugares que é precário essa parte, né? Sim, importantíssimo. Aí, governo, vamos botar essa matéria aí, ó. Vamos botar a matéria aí pra molecada. Pelo menos ali do quê? Hoje eu não sei como é que tá, de primeira a quinta série. Sim. Né? Acho que deveria ser colocado e ensinado, né? Isso é bacana, né? Sim. Ah, massa. Algum recado pro povo aí? Recado final, então. Então Recado manda. Final. Eu acho assim, a gente tem que analisar. Agora agora vai entrar num contexto que a gente não abordou ainda, mas eu acho que a gente, como ser humano, a gente tem que se analisar no ponto de vista global, né? Então, valorizar nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso equilíbrio, se autoconhecer, descobrir aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente precisa melhorar. Vou fazer um meia-culpa, né? Normal, né? Porque Isso. o pessoal sempre erra e põe a culpa nos outros, né? Ah, não, eu tô gordo porque lá em casa ninguém se cuida. Eu tô mas não, às vezes a pessoa tem que olhar e não, pô, acho que eu tô exagerando no sanduíche aqui. Ou Sim. então eu tô muito mal-humorado. Eu tô muito distante da galera. Tem uma galera que hoje tem o costume de dizer, eu sou antissocial, como se fosse algo muito bom, né? Isso. Eu sou antissocial, não gosto de falar com pessoas. Eu digo, não gosto de falar com pessoas, tá estranho. Porque não é normal isso, Claro, né? claro. Eu prefiro lidar com animais do que com gente. Não, cara, convenhamos, é legal cuidar dos bichinhos, mas bichinho é bichinho, cada um no seu quadrado, porque... né, tu não pode humanizar ali, até porque se tu precisar de ajuda, não vai ser o teu dog que vai te ajudar. Sim. Não é verdade? Não. São aprendizados, né? E tá aberto para isso, eu acho importante. E aprender eu acho que também é muito importante a gente valorizar o nosso contexto espiritual também, eu acho fundamental. Então, a gente nem chegou nesse assunto, né? Que é uma parte que tu tá bem fervoroso nesse sentido, né, cara? Então também eu acho que é uma parte muito importante da gente focar, independente de denominação, de seguir Sim. alguma denominação ou não, mas Sim. ter a religiosidade bem trabalhada. A famosa fé, né? Ter a fé em algo é bom, né? É importante. Isso daí também é terapêutico, é importante. E também tentar melhorar nesse contexto que nem você até mesmo agora falou, de tratar melhor as pessoas, de aprender a amar, porque eu vejo a Terra aqui como uma oportunidade, porque a gente não tem saúde, né? Com outros fins que não seja justamente aprender a amar mais o outro, a compreender, a ter compaixão, perdão. E eu acho que se não for para evoluir nisso, não adianta ter saúde, não adianta ter nada, porque não está cumprindo os fins, né? E o Hahnemann, já lá na época da homeopatia, em todos os livros dele, ele diz que a homeopatia visa a estimular o corpo para a sua própria cura, a fim de que ele possa então se ver livre para alcançar os altos fins da existência. Caramba! Esse era o termo que o Hahnemann utilizava. Ele era um cara muito espiritualizado, né? Altos fins da existência. Então, assim, e qual que é o alto fim? Aprender a amar. A palavra amor, eu acho até que, inclusive, a gente não entrou nisso, mas já meio que finalizando aqui já com essa fala, certo. Eu acredito que a medicina do futuro vai ser a medicina do amor. Eu acredito que a gente vai conseguir converter amor em cura. Tanto
É que muita gente fala até que quando tu tá com um novo amor, tu tá até bem, né? Tu tá até melhor, né? A pessoa quando tá amando, ela tá mais legal com todo mundo, né? É, faz sentido. Por que não faria sentido? Não sei como fazer isso dali ainda, não foi revelado. Se com a homeopatia foi revelado e muita gente ainda não descobriu. Não sei se já foi revelado ou não como converter amor em cura. Mas acho que o amor, ele é a origem de todo bem, de toda saúde, de toda alegria para todo mundo. Amar o próximo, amar o que faz, amar o... né? Porque se tu amar num contexto geral, em tudo, acho que te faz muito bem, né? Às vezes a gente tá sendo legal, amoroso com outra pessoa, a gente não percebe o quanto bem tá fazendo para nós mesmos, né, cara? O famoso, né, o bem tem um retorno, né? Muito rápido. Eu acho isso é o que eu sempre procuro fazer, né, cara? Tratar todo mundo legal e tentar conversar com todo mundo sobre tudo. Até para mim, cara, é um aprendizado para mim gigante, assim. Até a parte de homeopatia eu não tava por dentro de nada. Então, tu procurar saber, até porque hoje em dia é muito mais fácil tu fazer uma crítica de alguma coisa que tu nem conhece. Na verdade, eu acho que é o mais normal, né? Tu fazer crítica do que tu não conhece, até porque se tu conhece, como é que tu vai criticar, né? Então, hoje em dia, a galera tá muito nesse... vou criticar tal coisa, tal atitude, mas não sabe, às vezes, nem a metade da história do porquê que rolou, o que aconteceu. E é aquele lance, né? Essa pessoa é mais amorosa, acho que ela começa a compreender porquê de tal atitude, o porquê de tal ação, o porquê de tal coisa, facilita bastante. Perfeito, isso aí. Ó, vi isso aí, ó, aprendi alguma coisa, vocês acham que eu não aprendo nada? Jean, cara, o que eu vou dizer? Sensacional trocar essa ideia contigo. Espero que mais pra frente aí a gente consiga fazer novos vídeos, consigam pelo menos conversar mais, que eu tô sempre aprendendo com você, é uma pessoa iluminada, né? O cara é outra... O cara é foda, o cara é gênio, né? É isso. Obrigado pela atenção, abraço. Se inscreve aí, caramba!